Não dá para negar que Satanás está reinando e dominando em muitas igrejas evangélicas por aí. É uma pouca vergonha o que está acontecendo nesses últimos tempos. E eu não sei se você já parou para analisar, se a sua igreja, o lugar que você diz frequentar para cultuar a Deus, é uma igreja legítima ou é uma sinagoga de Satanás. Nesse vídeo de hoje eu vou falar coisas que não vão agradar a muitos, mas eu aqui não estou para fazer carinho na cabecinha e na orelha de ninguém. Quem sabe você assistindo esse vídeo, você vai ter certeza se a sua igreja é uma igreja cristã ou se é um antro de mentira e engano, tá? Eu acho que você deve assistir esse vídeo até o final. Fica aí, não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Rapidinho, tá? Eu quero pedir para vocês ajudarem esse canal, tá? Deixa o seu like. Inscreva-se caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal quase todos os dias. Tá? E se você está desempregado nesse momento, precisando de um dinheiro, precisando de uma renda extra, tem vagas para você começar a trabalhar hoje mesmo aqui na internet. Tá? Tem muitas pessoas que têm ganhado dinheiro, ganhando até mais de um salário mínimo trabalhando, usando o celular 1 hora por dia. Se você tiver interesse de começar a trabalhar o mais rápido possível, fica até o final desse vídeo. Nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Em muitas igrejas hoje em dia, em vez de conduzirem almas a Cristo, estão desviando as pessoas para um caminho de perdição espiritual. O que era uma barreira clara entre a igreja e o mundo, agora se dissolveu, transformando o sagrado em algo terrivelmente profano. Em muitas igrejas, o que deveria ser um ambiente de reverência e santidade a Deus, se tornou um antro de desordem e decadência moral. Nós vemos crescer dentro dessas igrejas o espírito da sensualidade, a veneração pelas coisas mundanas e o completo desrespeito a Deus e a sua palavra. Se nós não estivermos atentos e permanecer em igrejas desse tipo, nós poderemos acabar espiritualmente se perdendo, sendo enganados por ilusões, sendo sentenciados a viver eternamente separados de Deus. Muitas igrejas, na ânsia de arrebanhar multidões, abandonaram o cerne do evangelho, trocando a verdade transformadora por mensagens vazias que apenas agradam ao ego, mas não oferecem um alimento espiritual. As palavras suaves e motivacionais que fazem as pessoas se sentirem bem são mais simples de digerir, mas não trazem o ensino necessário para uma vida de santidade. E pastores estão mais preocupados em encher os bancos da igreja e agradar ao público do que manter uma pregação fiel ao evangelho genuíno. Essas igrejas em busca da popularidade sacrificam a integridade do que é sagrado, entregando-se aos caprichos do mundo e, pior ainda, ao espírito do anticristo. Essa troca é perigosa. A busca pela vida mundana acessível ao mundo em troca da verdade eterna é um pacto sombrio que conduz à perdição eterna. Porque a Bíblia nos afirma de forma clara em 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esta declaração é um divisor de águas. Nós não podemos servir a dois senhores. Não se pode tentar conciliar o ato de servir a Deus e ao mesmo tempo estar em busca dos prazeres e vaidades desse mundo. No entanto, o que nós vemos em muitas igrejas hoje é uma tentativa perigosa de fazer exatamente isso. Misturar a luz com a escuridão, a santidade com o pecado, a verdade com a mentira. É um jogo de alto risco. E quem participa desse ambiente está brincando com o próprio destino espiritual. Vamos ir direto ao ponto. Jesus, ele declarou em João capítulo 15, versículo 18 a 19, que o mundo nos odiaria, assim como o mundo odiou a ele. Isso é natural, pois os valores do reino de Deus são opostos aos valores do mundo. Contudo, muitos líderes e igrejas estão buscando passar uma mensagem que deixa as pessoas acessíveis à vida mundana a qualquer custo. Um evangelho que não prega a renúncia e o arrependimento. E pastores, para não serem odiados pelo mundo e pelos membros, relativizam a mensagem do evangelho, tentando torná-la mais palatável, mais degustável, mais aceitável para aqueles que querem viver conforme os padrões deste século. O problema dessa abordagem é profunda. Ao tentar agradar tanto a Deus quanto ao mundo, as igrejas acabam abandonando a essência da fé cristã. O compromisso com a verdade absoluta de Deus é trocado por uma versão genérica e inofensiva de espiritualidade, onde o pecado é reconsiderado e a santidade é negligenciada. A palavra de Deus é clara, não há como servir a dois deuses.
O mundo com seus prazeres e ilusões atrai, mas também corrompe. Quando as igrejas cedem a esse apelo, tornam-se parte do problema e não a solução dele. A questão aqui não é apenas uma falha moral ou uma transgressão de princípios religiosos. É uma troca da eternidade por um conforto momentâneo. Muitas dessas igrejas não percebem que elas estão colocando em risco a alma das pessoas, oferecendo uma falsa segurança, uma paz artificial que não pode durar. Jesus nos chamou para a verdade, para um caminho estreito e difícil, e não para a aprovação desse mundo. Há uma guerra espiritual em curso e, infelizmente, muitos estão se alistando do lado errado. Não por má intenção, mas por ignorância. No entanto, as consequências são eternas. O amor ao mundo, como anunciado em 1 João, estão longe do amor do Pai. E sem esse amor não há salvação, não há redenção. O que está em jogo aqui não é apenas a integridade da mensagem, mas é o que está sendo pregado em muitas igrejas. Mas a alma de cada indivíduo que escolhe entre o caminho largo e fácil do mundo e negligencia o caminho estreito de Cristo, vai pagar um preço caríssimo. O mundo não te ama. Ele te amaria se você fosse um dos seus, mas como você faz parte de Cristo, não faz parte dele, o mundo ele te odeia. Vamos ser francos. Se o mundo não odeia a tua igreja, se o mundo não odeia e não tem aversão a você e o teu pastor, talvez seja porque vocês estão se parecendo demais com ele. E se você parece com o mundo, então definitivamente não se parece com Jesus. É simples assim. Não há como conciliar os dois lados. Você tem duas opções, ou agrada a Deus o Pai ou agrada o mundo. Não existe meio termo. Esses dois caminhos estão em alternativas opostas e um leva à vida e o outro leva à morte. Um conduz à luz e outro conduz às trevas. Um caminho para o céu e outro caminho para a condenação eterna. A Bíblia não deixa dúvidas. Tiago 4, versículo 4, declara que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você tenta ser amigo do mundo, você está se posicionando como inimigo de Deus. E se você faz parte de uma igreja que busca agradar ao mundo, então, infelizmente, você está frequentando não uma igreja, mas um antro de mentiras. É a mentira do diabo. Uma das influências mais sutis e destrutivas nas igrejas hoje em dia é a busca desenfreada por satisfação. Eu não me refiro apenas a desejos da carne, mas ao desejo de poder, privilégios acessíveis do mundo. Essa sede de reconhecimento é tolerada, é celebrada por muitos pastores. Vemos isso disfarçado sob rótulos de liberdade, graça e amor, mas na realidade é um veneno espiritual, é um inimigo que conduz diretamente à perdição. As escrituras, elas são claras. Fuja dos desejos malignos do mundo. E isso não significa você brincar com as coisas do mundo ou trazê-los para dentro da igreja como se fossem algo admirável e aceitável. Pelo contrário, nós somos chamados a fugir deles como quem foge de uma ameaça mortal. Porque é exatamente assim que a Bíblia trata o pecado, como um perigo mortal. As igrejas estão infestadas por esse tipo de espírito, seja pelo poder ou seja pela validação do mundo. Elas se tornam fábricas de destruição espiritual. O erro aqui é profundo e está enraizado na ideia de que se pode viver em duas realidades paralelamente diferentes. Uma dedicada a Deus e outra submersa nas aspirações e valores do mundo e do pecado. Mas isso é uma ilusão perigosa. Se uma igreja se acomoda ao mundo, ela perde o seu propósito. Ela perde a sua essência. O chamado de Cristo é radical e as tentativas de diluir essa verdade para agradar as massas são o primeiro passo para a decadência espiritual das igrejas. Não apenas dos líderes, mas de toda a congregação de membros. Em resumo, o dilema que enfrentamos é de vida ou morte espiritual. Nós não podemos nos iludir com a ideia de que nós podemos agradar a Deus e ao mundo simultaneamente. O preço dessa tentativa de agradar a todos é perda da integridade espiritual e, ao final, quem paga essa conta são as almas que deveriam estar sendo conduzidas para a luz, para a vida eterna, mas acabam caindo no abismo da mentira e do engano. O caminho é claro, ou estamos comprometidos com o evangelho puro ou nos entregamos ao vazio da facilidade mundana. E em muitas denominações, hoje em dia, nós vemos uma trágica inversão de valores. Comportamentos que deveriam ser tratados como um pecado mortal se tornaram atitudes toleráveis. A cobiça, o desejo desordenado pelos prazeres carnais, não é apenas um erro comum, é um perigo profundo que pode destruir a tua relação com Deus. E o mais alarmante de tudo isso é que as igrejas, ao invés de combater esse mal, o acolhem como um amigo travestido de liberdade, de graça e amor. A cobiça e o desejo de viver como o mundo vive e continuar em uma igreja é um detalhe moral.
É uma questão de coração. Jesus, em Mateus 5,28, nos alerta que olhar com desejo para uma mulher já é em si adultério. O pecado não é apenas uma ação externa, mas é o que nos permite enraizar dentro do nosso interior o pecado. E aqui está a questão: se uma igreja permite que o desejo maligno enraize dentro do coração dos membros, ela deixa de ser uma igreja de Deus e se torna uma casa de demônios. Nós temos, infelizmente, igrejas lotadas de pessoas que são escravas de suas paixões, levantam as mãos no culto, mas durante a semana vivem como o mundo vive, consumindo pornografia, praticando imoralidade sexual, acreditando que podem manter uma verdadeira relação com Deus, mas estão enganadas. Acham que a graça de Jesus permitem elas fazerem o que quiserem. Só podem estar avacalhando com as Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 15 é claríssimo. A graça não nos dá licença para pecar, mas nos dá poder para vencer o pecado. Então, se você quer saber se a sua igreja está sendo seduzida e conduzida pelo mundo, olhe para o comportamento do pastor e dos membros. A Bíblia, ela nos chama à decência e ao pudor. Mas o que nós estamos vendo são igrejas apertadas, lotadas, glorificando o corpo e não a Deus. Isso não é sobre legalismo, não é ser legalista, mas é reconhecimento de que nossos corpos são templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Se a sua igreja não te ensina a honrar a Deus com o seu corpo, então ela está mais apaixonada pelo mundo do que por Deus. E quanto às atividades da sua igreja? São palestras de entretenimento e autoajuda? Elas falam mais sobre Jesus querer só o coração, em vez de pregar sobre o preparar-se para a eternidade? Se a resposta for sim, você está em uma igreja que perdeu o rumo espiritual. Essas igrejas tentam atrair as massas, as multidões, mas deixam de salvar as almas. Outro sinal evidente de uma igreja mundana e diabólica é o silêncio sobre o pecado. Elas pregam sobre prosperidades, vitórias e favores divinos, mas quando foi a última vez que você ouviu um sermão, uma pregação sobre arrependimento ou julgamento, ou juízo de Deus? A omissão do ensino sobre o pecado é uma estratégia para não ofender ninguém. Mas aqui está a verdade. O evangelho verdadeiro ofende, porque confronta o pecado. Jesus não pensou duas vezes em chamar o pecado pelo nome. E nós também não deveríamos pensar duas vezes ao confrontar o pecado. Porque quando Jesus disse à mulher adúltera, vai, não peques mais, ele não deixou ela seguir a sua própria verdade ou fazer o que parecia certo. Ele a transformou. Qualquer igreja que se recusa a confrontar o pecado não é uma igreja de Cristo, mas sim é uma sinagoga de engano, uma sinagoga de Satanás. Essas igrejas realizam uma falsa sensação de segurança, enganando os seus membros com mensagens que agradam aos ouvidos, mas não curam a alma, prometendo que você pode viver do jeito que você quiser e ainda alcançar o céu. Mas a Bíblia é clara em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, dizendo que os imorais, os idólatras, os adúlteros, ladrões, gananciosos e muitos outros não herdarão o reino de Deus. Se a sua igreja está ensinando o contrário, ela está te enganando, te mentindo. E pior ainda, essas igrejas moldaram um Deus à imagem do mundo. Um Deus que tolera o pecado, que não se importa se você vive como o mundo vive. Um Deus que não vê e não faz conta e não te julga pelo teu estilo de vida imoral. Mas esse Deus não é o Deus da Bíblia, que é santo, que é justo e não tem tolerância para o pecado. Hebreus 12, versículo 14 nos diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se a sua igreja não está te ensinando a viver uma vida santa, então ela não está te preparando para encontrar com Jesus. E a tragédia maior em tudo isso é que essas igrejas estão lotadas de pessoas que acreditam que podem servir a dois senhores. Elas querem o melhor desses dois mundos, agradar a Deus e ao mesmo tempo tentar satisfazer os seus desejos carnais e terrenos. Se a sua igreja está pregando que você pode ter o mundo e Jesus ao mesmo tempo, eles estão te mentindo, estão te enganando. A promiscuidade, o desejo desenfreado tem se infiltrado nessas igrejas de maneira alarmante. Nós vemos isso no modo como as pessoas se vestem, como se comportam, os tipos de relacionamentos que são aceitos e até nas mensagens e nas pregações que são feitas nas igrejas. Romanos 13,14 nos adverte para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não dar lugar aos desejos da carne. Mas em vez de mortificar esses desejos, muitas igrejas estão alimentando esses desejos ao invés de combatê-los, de combater o pecado. E tudo está se normalizando. Se a sua igreja trata o pecado como algo trivial e normal, ela está falhando com você. E essa falha, ela é mortal, porque o salário do pecado é a morte. A verdade é dura, mas é essencial. Se a sua igreja não está te ensinando a combater o pecado,
não se importa com o pecado, você não verá Deus, você não verá o verdadeiro Deus. E infelizmente, o verdadeiro Deus da Bíblia, o verdadeiro Criador, não está interessado em te deixar confortável em sua condição atual. Deus, ele quer transformar a sua vida, te fazer santo como ele é santo. Portanto, se pergunte a si mesmo se a sua igreja te chama à santidade, te ensina a abandonar o pecado e viver separado do mundo. Se não, você pode estar no caminho errado. Não há espaço para seguir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. É hora de você decidir de que lado você está. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso, diante de tudo que eu mencionei nesse vídeo? A sua igreja é uma igreja legítima? Você está em uma igreja bíblica? Digite aqui no comentário o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião e a tua resposta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos nas suas redes sociais e em grupos aí do seu celular. Deixe o seu like, é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você está desempregado e quer ganhar mais de um salário mínimo, trabalhando apenas 1 hora por dia com o seu celular, a oportunidade do Tom Dimas, que quer te ensinar a trabalhar de maneira online, pode ser a solução dos teus problemas. No primeiro comentário fixado logo abaixo tem um link para você entrar em contato com meu amigo irmão Tom Dimas, que vai te ensinar o passo a passo para você aprender a ganhar dinheiro de forma honesta e online aqui na internet. Começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível. Eu já testei o método do Tom Dimas e eu aprovo que funciona. Os meus resultados foram ótimos e maravilhosos, que eu vou mostrar aqui na tela para todos vocês. Pessoal, hoje, dia 23 de outubro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem os meus ganhos que eu tive no dia de ontem. Ontem, dia 22 de outubro, R$ 378. E hoje, dia 23 de outubro, até esse presente momento, R$ 1.536 de comissão. Tá? Isso aqui é prova do que, se você colocar as dicas do Tom Dimas em prática, você vai ter ótimos resultados. Esses resultados são reais, tá? E mostram que o mercado digital funciona de verdade. Você pode ganhar dinheiro trabalhando online. Você pode trabalhar online com o teu celular no conforto da tua casa. Então, eu tenho certeza que se eu conseguir, você pode conseguir, tá? E se você acha que você não tem capacidade, não tem aptidão para trabalhar com a internet, você não vai conseguir trabalhar com um celular, olha só o relato desse jovem que é tetraplégico e ele acreditou, né, nos anúncios que nós fizemos aqui no canal sobre as dicas do Tom Dimas, que pode mudar a vida financeira das pessoas. Ele entrou em contato com a equipe do Tom Dimas e tem mudado a sua vida financeira, tem tido ótimos resultados. Eu vou colocar o depoimento dele aqui na tela, presta bem atenção. Olá, bom dia, turma do Tom Dimas. Como eu falei para vocês, eu sou deficiente, tenho uma tetraplegia e eu trabalho com um projeto aí do Tom desse jeito. Eu vou mostrar para vocês agora que eu não mexo com as mãos, o máximo que eu mexo é com essa aqui para poder mexer com a cadeira, e eu trabalho assim, ó, com esse óculos. Eu vou te mostrar aqui de perto agora esse aparelho do meu lado. Esse aparelho se chama Colibri. Ele tá mandando um mouse aqui no meu celular, aonde eu preciso clicar com as coisas. Eu dou uma piscada com os olhos, ou com o olho direito, ou com a boca. Olha lá, aí abre. E aqui eu faço meus trabalhos. Volta em mim. Se alguém tiver alguma curiosidade, e se for permitido pelo programa, pode entrar em contato comigo. Valeu, gente. Forte abraço. Tamo junto. Então, se você quer realmente começar a trabalhar e ganhar dinheiro para aumentar a sua renda mensal ou para dar uma condição melhor de vida para sua família, clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, chame o Tom Dimas e aguarde ele e a sua equipe responder a você. Fica com um recado rapidinho do Tom e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa é verdadeiramente uma grande oportunidade para quem acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar. E exatamente, nós temos a vaga para você. Sim, se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo algo para fazer uma renda extra, levando em consideração que o final do ano cair, né? Exatamente. Rapaz, já pensou chegar Natalzão duro, sem dinheiro? Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Então preste muito bem atenção. Você sabia que você pode ganhar hoje de... Quanto que pode ganhar? R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, até passando disso. Ajudaria a fazer R$ 1.000, R$ 2.000 de renda extra? Se sim, preste atenção
para essa oportunidade de trabalho. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livres do seu dia, você pode trabalhar de casa. Olha só quantas pessoas que hoje estão fazendo muito mais que uma renda extra e essa é a mesma oportunidade que você está tendo. Tem interesse em saber como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, chama a gente no WhatsApp para você entender como funciona. Lá no WhatsApp, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito para você saber o que você precisa fazer para você começar a ganhar dinheiro essa semana. É isso aí, Deus abençoe, clique no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp.